Deixe-me fazer uma pergunta simples. Por que Deus escolheria um anjo para uma tarefa que todos temem? Gênesis 2, 17. Nos alerta sobre a consequência do pecado, e essa consequência exigiu um mensageiro. A maioria das pessoas assume que o anjo da morte é uma figura de terror e punição. Mas a história revela algo completamente diferente. Nesta jornada, vamos explorar 3 verdades transformadoras. Primeiro, descobriremos quem é Azrael e por que ele foi escolhido. Depois, entenderemos como sua missão reflete a compaixão divina, não a crueldade. E, finalmente, veremos como a morte se tornou uma porta, não um fim. E uma vez que compreendemos esta primeira camada, a verdadeira história começa. O nome Azrael ressoa através dos séculos com um misto de reverência e temor. Nas tradições que cercam as Escrituras, ele aparece como uma figura envolta em mistério. Mas quem realmente é este ser celestial? Textos antigos sugerem que Azrael não é um demônio, nem um inimigo da humanidade. Ele é um anjo, um servo fiel do Altíssimo. Sua existência desafia nossas percepções sobre o que significa servir a Deus em meio ao sofrimento humano. Quando pensamos em anjos, geralmente imaginamos seres de luz, mensageiros de boas novas, protetores dos justos. Gabriel traz anúncios de alegria. Miguel lidera exércitos celestiais na batalha contra o mal. Rafael traz cura e restauração. Mas Azrael, sua missão parece diferente. Ele caminha nas sombras, presente nos momentos mais sombrios da existência humana. Sua presença marca o fim de uma jornada terrena e o início de algo desconhecido. Mas aqui está a pergunta que poucos fazem. E se a missão de Azrael não for sobre o fim, mas sobre o começo? E se ele não foi escolhido para trazer dor, mas para guiar almas através da transição mais importante de suas existências? As Escrituras nos ensinam que Deus é amor. 1 João 4:8 deixa isso claro. Se Deus é amor, então cada aspecto de sua criação, cada servo que ele comissiona, deve refletir esse amor de alguma forma. Então, como conciliamos a ideia de um Deus amoroso com a existência de um anjo cuja função é estar presente na morte? A resposta pode surpreender você. Ela está enraizada na compreensão de que a morte, embora seja uma consequência do pecado, não é abandonada ao caos. Deus não permite que o terror reine sem controle. Em vez disso, Ele ordena até mesmo este aspecto sombrio da existência caída com propósito e dignidade. Azrael, portanto, não é um acidente ou uma anomalia no reino celestial. Ele é uma escolha deliberada. Sua nomeação revela algo profundo sobre a natureza de Deus e sobre como ele gerencia até mesmo as consequências do pecado. Para entender por que Azrael foi escolhido, precisamos voltar ao início. Precisamos revisitar o momento em que a morte entrou no mundo e compreender o que realmente aconteceu naquele jardim. Porque foi ali, no Éden, que a necessidade de um anjo como Azrael nasceu. Foi ali que a humanidade perdeu sua imortalidade e ganhou um destino que todos compartilhamos. Mas antes de explorarmos aquele momento fatídico, considere isto. E se tudo o que você pensava saber sobre o anjo da morte estivesse prestes a mudar? E se a verdade fosse mais bela, mais misericordiosa e mais profunda do que qualquer mito ou lenda já contou? Inscreva-se para descobrir revelações bíblicas que transformarão sua compreensão da eternidade. Deixe seu like se esta introdução já tocou seu coração. Comente abaixo qual é sua maior dúvida sobre o anjo da morte e compartilhe este vídeo com aqueles que buscam verdades mais profundas sobre a vida e a morte. A jornada está apenas começando. Azrael espera nas próximas páginas desta história, não como um vilão, mas como um servo fiel.
e a verdade sobre sua missão está prestes a ser revelada. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender o mundo antes da queda, quando a morte ainda não existia. Porque apenas compreendendo o que foi perdido, podemos apreciar o que Azrael realmente faz. Capítulo 2. Antes da queda. Houve um tempo quando a morte não existia. Isso não é poesia ou metáfora. É a realidade bíblica. Gênesis capítulos 1 e 2 descrevem um mundo sem fim, sem decadência, sem o medo que acompanha nossa mortalidade. Adão e Eva caminhavam no jardim do Éden em perfeita comunhão com o Criador. Não havia dor, não havia lágrimas, não havia despedidas. Tudo era vida, abundância e eternidade. Naquele mundo perfeito, não havia necessidade de um anjo da morte. Por quê? Porque a morte não fazia parte do plano original de Deus. Ela não estava presente na criação. Quando Deus olhou para tudo o que havia feito, Ele declarou que era muito bom. Gênesis 1:31 registra este momento de satisfação divina. Muito bom significa completo, harmonioso, sem falhas. A morte não se encaixa nessa descrição. Então, o que mudou? A resposta está em Gênesis 3. A serpente, identificada posteriormente como Satanás, aproximou-se de Eva com uma pergunta aparentemente inocente. Foi realmente Deus quem disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Esta pergunta plantou a semente da dúvida. Eva respondeu, corrigindo a serpente, mas a conversa já havia começado. A confiança estava sendo testada. A serpente, então, fez uma afirmação ousada. Vocês não morrerão. Gênesis 3:4. Registra essa mentira. Deus sabe que, quando vocês comerem dessa fruta, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esta era uma promessa de poder, de autonomia, de se tornar algo mais do que eles eram. Mas era uma promessa vazia, construída sobre engano. Eva comeu do fruto. Adão, que estava com ela, também comeu. E naquele momento, algo fundamental mudou no universo. Não foi apenas uma transgressão de regra, foi uma ruptura de relacionamento. A confiança foi quebrada, a harmonia foi despedaçada, e a morte, que havia sido apenas uma advertência, tornou-se uma realidade inevitável. Mas aqui está algo que muitos não percebem. A morte não foi imposta imediatamente no sentido físico. Adão e Eva não caíram mortos no instante em que comeram o fruto. Em vez disso, algo mais profundo aconteceu. Eles morreram espiritualmente. A conexão perfeita com Deus foi cortada. O medo entrou em seus corações. Eles se esconderam. Gênesis 3:8 nos diz que eles ouviram Deus caminhando no jardim e se esconderam entre as árvores. Deus então pronunciou as consequências. Para a serpente, maldição e derrota futura. Para Eva, dor no parto e conflito relacional. Para Adão, trabalho árduo e luta pela sobrevivência. E para ambos, a sentença final. Você é pó, e ao pó voltará. Gênesis 3:19. Sela o destino físico da humanidade. A morte física agora era inevitável. Foi neste momento que Azrael recebeu sua comissão. Não explicitamente registrado nas escrituras canônicas, mas entendido através de tradições e textos relacionados. Deus não permitiria que a morte se tornasse um terror descontrolado. Ele ordenaria este processo. E para isso, ele precisava de um servo que fosse puro, obediente e capaz de suportar a tristeza de testemunhar incontáveis despedidas. Azrael foi escolhido. Não porque ele desejava a tarefa, não porque ele era cruel ou impiedoso, mas porque ele possuía a força espiritual e a santidade necessárias para executar esta missão sem corrupção. Ele seria a ponte entre o mundo dos vivos e o que vem depois.
Ele seria o mensageiro que aparece no momento final, não como um carrasco, mas como um guia. Considere a profundidade desta escolha. Deus poderia ter deixado a morte acontecer de forma aleatória, caótica, mas ele não fez isso. Ele designou um anjo para garantir que cada transição fosse tratada com dignidade. Cada alma que deixa o corpo seria acompanhada. Nenhuma pessoa morreria sozinha, sem testemunha celestial. Esta é a compaixão divina em ação. Mas por que Azrael especificamente? O que o tornava adequado para esta tarefa singular? Essas perguntas nos levam ao próximo capítulo da história. Porque para entender a escolha de Azrael, precisamos entender a natureza da morte e o que Deus pretendia ao ordená-la. E uma vez que compreendemos isso, a verdadeira profundidade de sua missão se revela. Deixe um like se você está começando a ver a morte de uma nova perspectiva. Comente qual foi sua maior descoberta até agora. E inscreva-se para continuar esta jornada através dos mistérios mais profundos das Escrituras. Capítulo 3. O nascimento da morte. A morte entrou no mundo não como uma criação, mas como uma permissão. Esta distinção é crucial. Deus não criou a morte da mesma forma que criou a luz, os céus ou os seres humanos. Romanos 5,12 explica que o pecado entrou no mundo através de um homem, e através do pecado, a morte. Portanto, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é consequência, não criação original. Mas se Deus não criou a morte, por que Ele a permitiu? A resposta está na natureza do livre-arbítrio. E Deus criou a humanidade com a capacidade de escolher. Amor verdadeiro requer escolha. Obediência forçada não é obediência de verdade. Então, Deus colocou diante de Adão e Eva uma escolha: confiar e obedecer, ou duvidar e desobedecer. Eles escolheram o último, e a morte foi o resultado natural dessa escolha. Pense na morte como um limite. Antes da queda, não havia limites para a vida humana. Adão e Eva poderiam ter vivido para sempre em comunhão com Deus. Mas o pecado introduziu decadência. O corpo, que antes era sustentado pela presença direta de Deus, agora estava sujeito à deterioração. A morte física tornou-se inevitável, porque a fonte da vida havia sido comprometida. Mas Deus, em sua misericórdia, não abandonou a humanidade ao terror total. Ele estabeleceu ordem até mesmo na morte. Eclesiastes 3:2 nos diz que há tempo para nascer e tempo para morrer. Há um ritmo, um propósito, uma ordem divina. A morte não é caos. Ela é parte de um plano maior, um plano que inclui redenção e restauração. Azrael entra neste cenário como o administrador desta ordem. Sua função é garantir que cada morte aconteça de acordo com o tempo estabelecido por Deus. Ele não causa a morte. Ele não decide quando alguém morre. Essas decisões pertencem exclusivamente ao Criador. Azrael simplesmente executa o que foi decretado. Ele é o mensageiro, não o juiz. Esta distinção é vital. Muitos temem Azrael como se ele fosse o inimigo, mas ele não é. O verdadeiro inimigo é o pecado, que trouxe a morte. Azrael é apenas o servo que gerencia a transição. Ele é neutro, puro, obediente. Ele trata cada alma com a mesma reverência, e porque cada alma é preciosa aos olhos de Deus. Agora, considere o peso desta responsabilidade. Azrael testemunha cada morte humana, desde o primeiro filho de Adão até o último ser humano que respirará na terra. Ele vê a dor, o medo, a esperança, o arrependimento. Ele está presente em leitos de hospital, campos de batalha, desastres naturais, mortes pacíficas na velhice. Ele vê tudo, e ainda assim, ele permanece puro. Ele não se torna cínico ou indiferente. Esta é a santidade extraordinária que Deus exigiu dele.
Por que Deus escolheu um único anjo para esta tarefa em vez de muitos? Algumas tradições sugerem que Azrael possui ajudantes, mas a responsabilidade final recai sobre ele. Talvez seja porque a consistência importa. Cada alma merece o mesmo nível de cuidado e atenção. Um único anjo garante que não haja variação. Não haja favoritismo, não haja erro. Azrael se torna a constante em meio à variabilidade da experiência humana. Mas há outra razão, mais profunda. A tarefa de Azrael reflete um aspecto específico do caráter de Deus, seu governo soberano sobre a vida e a morte. Jó 14:5 nos diz que os dias do homem estão determinados. O número de seus meses está contigo, e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Azrael é a manifestação desta soberania. Ele representa o controle de Deus sobre o tempo e a eternidade. Então, quando Azrael foi escolhido, não foi por capricho. Foi por necessidade divina. Deus precisava de alguém que pudesse suportar o peso de testemunhar a consequência do pecado repetidamente, sem perder a compaixão ou a santidade. Ele precisava de alguém que compreendesse que cada morte é um retorno, não um fim. E Azrael, e na sabedoria de Deus, era esse alguém. Mas quem foi o primeiro a encontrar Azrael? Qual foi a primeira morte que ele presenciou? A resposta a essa pergunta nos leva ao próximo capítulo, onde a realidade da morte se torna horrível e pessoal pela primeira vez na história humana. E quando você descobrir essa história, a missão de Azrael ganhará um significado ainda mais profundo. Inscreva-se para não perder os próximos capítulos desta revelação. Deixe um like se você está vendo a morte não como inimigo, mas como parte do plano divino. Comente sua reflexão sobre o livre-arbítrio e a consequência, e compartilhe com aqueles que precisam desta perspectiva transformadora. Capítulo 4. O primeiro encontro. A primeira morte humana não aconteceu por doença ou velhice. Ela aconteceu por violência. Gênesis 4 registra a história de Caim e Abel, e dois irmãos, dois filhos de Adão e Eva. Ambos trouxeram ofertas a Deus. Abel ofereceu das primícias do seu rebanho, as melhores porções. Caim trouxe do fruto da terra, mas sem o mesmo cuidado ou reverência. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim. A reação de Caim foi imediata e intensa. Ele ficou irado. Seu rosto caiu. Gênesis 4, 5. Descreve sua aparência mudada pela raiva. Deus o advertiu. Por que você está irado? Por que seu rosto está abatido? Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você não fizer o que é certo, o pecado está à sua porta, desejando controlá-lo. Mas você deve dominá-lo. Esta era uma advertência clara, um convite para escolher o caminho certo. Caim não ouviu. Em vez disso, ele convidou Abel para o campo. E ali, longe dos olhos de seus pais, Caim atacou seu irmão. Gênesis 4:8 simplesmente afirma: Caim atacou seu irmão Abel e o matou. As palavras são diretas, mas o horror é imenso. Este foi o primeiro assassinato. A primeira vez que uma vida humana foi tirada por outra. O pecado de Adão e Eva havia se multiplicado. Agora, não era apenas desobediência, era violência, ódio, morte. E foi aqui que Azrael apareceu pela primeira vez na história humana. Ele estava presente quando o espírito de Abel deixou seu corpo. Ele testemunhou o sangue derramado no chão. Ele viu a alma de um homem justo, um homem cujas ofertas foram aceitas por Deus, partir prematuramente por causa do ciúme de seu irmão. Este foi o primeiro de incontáveis encontros que Azrael teria com a morte violenta. O que Azrael sentiu naquele momento? As Escrituras não nos dizem, mas podemos refletir.
Ele viu a maldade do pecado manifestada de forma nova e horrível. Ele testemunhou a dor de uma morte injusta. E ainda assim, sua tarefa era clara. Ele não estava ali para vingar Abel. Ele não estava ali para punir Caim. Ele estava ali para receber a alma de Abel e garantir que ela não fosse perdida ou abandonada. Deus, no entanto, lidou com Caim. O Senhor perguntou: "Onde está seu irmão Abel?" Caim respondeu com desprezo: "Não sei. Sou eu o guardião do meu irmão?" Mas Deus sabia. Ele sempre sabe. Gênesis 4:10 contém uma das declarações mais poderosas das Escrituras. O que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde o chão. O sangue de Abel falava, e Deus ouviu. Caim foi amaldiçoado. A terra não mais produziria para ele. Ele se tornaria um errante. Mas mesmo em seu julgamento, Deus mostrou misericórdia. Ele colocou uma marca em Caim para protegê-lo de vingança. Gênesis 4:15 revela que Deus não desejava a morte de Caim, apenas justiça e consequência. Mas voltemos a Azrael e Abel. Este primeiro encontro estabeleceu um padrão. Azrael estaria presente em cada morte, justa ou injusta, pacífica ou violenta. Ele não discriminaria. Ele não escolheria apenas as mortes fáceis ou dignas. Sua missão exigia presença universal. E isso significava que ele testemunharia as piores atrocidades que a humanidade cometeria, bem como as partidas mais pacíficas. Abel, o justo, foi o primeiro a ser acompanhado por Azrael. Sua alma não foi deixada ao acaso. Ela foi recebida, catalogada, guiada. E embora a morte de Abel fosse trágica, ela não foi o fim de sua história. Hebreus 11:4 nos diz que, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que Caim. E embora esteja morto, ainda fala. Sua vida, embora curta, teve significado eterno. Azrael compreendeu isso. Ele viu não apenas o fim da vida de Abel, mas o começo de seu testemunho eterno. Este é o paradoxo que Azrael gerencia. Ele está presente na morte, mas compreende a continuidade da existência. A morte não é aniquilação, é transição. E Azrael está ali para assegurar que essa transição aconteça com ordem e dignidade. Mas a história não termina com Abel. Milhões de mortes viriam depois. Cada uma com suas próprias circunstâncias, cada uma com sua própria dor ou paz. E em cada uma, Azrael estaria lá. Mas o que realmente define sua missão? O que o mantém fiel através de séculos de tristeza? A resposta está na natureza de seu chamado, que exploraremos a seguir. Deixe seu like se a história de Abel tocou você de uma nova maneira. Comente qual aspecto da missão de Azrael mais te surpreende. Inscreva-se para continuar descobrindo as verdades ocultas sobre o anjo da morte. E compartilhe esta mensagem com quem precisa de esperança diante da mortalidade. Capítulo 5. A natureza da missão. Azrael não foi designado para causar morte. Esta é uma distinção que deve ser repetida. Ele não é o causador. Ele não decide quando um coração para ou quando um último suspiro é exalado. Essas decisões pertencem exclusivamente a Deus. Salmo 139, 16, afirma que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus antes que um deles existisse. Deus é o autor da vida e o determinador de seu cumprimento. Então, qual é exatamente a função de Azrael? Ele é o recebedor de almas. Quando chega o momento determinado por Deus para uma vida terminar, Azrael aparece. Ele está presente não como executor, mas como guia. Sua presença marca a transição do temporal para o eterno. Ele é a ponte entre dois mundos. Imagine a responsabilidade disso. Cada ser humano que já viveu, desde Abel até a pessoa que acabou de falecer enquanto você lê isto, passa por essa transição. E Azrael está presente em cada uma. Não há feriados para ele.
Não há descanso. Sua missão é constante, ininterrupta, abrangente. Ele serve sem reclamar, sem questionar, sem vacilar. Mas como ele faz isso sem se tornar insensível? Como ele testemunha incontáveis despedidas, incontáveis lágrimas, incontáveis finais, e ainda permanece compassivo? A resposta está em sua natureza angelical. Anjos não são humanos. Eles não experimentam fadiga emocional da mesma forma que nós. Eles são seres espirituais e criados para servir a Deus com capacidade sobre-humana. No entanto, Azrael é único até mesmo entre os anjos. Outros anjos podem aparecer ocasionalmente aos humanos com mensagens ou proteção, mas Azrael aparece no momento mais vulnerável, mais final, mais assustador da existência humana. Ele não traz boas novas no sentido tradicional. Ele traz cumprimento. Ele marca o fim de uma jornada terrena. E ainda assim, para aqueles que confiam em Deus, ele também marca o início de algo infinitamente melhor. 2 Coríntios 5:8 nos diz que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Para o cristão, a morte não é o fim. É uma graduação, uma promoção, um retorno ao lar. Azrael compreende isso melhor que qualquer ser humano. Ele vê o que vem depois. Ele testemunha a reunião entre alma e Criador. Para ele, sua missão não é sombria, é sagrada. Considere também que Azrael não julga. Ele não decide o destino das almas. Ele simplesmente as conduz. O julgamento pertence a Deus. Hebreus 9:27 afirma que está destinado aos homens morrerem uma vez, e depois disso, enfrentar o julgamento. Azrael entrega as almas ao juiz. Ele não é o juiz. Esta neutralidade é essencial para sua função. Ele não pode ser parcial. Ele não pode favorecer os ricos sobre os pobres, os jovens sobre os velhos, os justos sobre os pecadores. Cada alma recebe a mesma escolta. Mas há algo mais profundo em sua missão. Azrael revela a justiça e misericórdia de Deus operando juntas. A morte é justiça. É a consequência do pecado, como Romanos 6:23 declara. O salário do pecado é a morte. Mas a forma como a morte é administrada mostra misericórdia. Deus não permite que ela seja terrorista. Ele não permite que almas sejam perdidas ou esquecidas. Azrael garante que cada transição seja testemunhada, registrada, respeitada. Pense no contraste. Sem Azrael, sem ordem divina, a morte seria puramente caótica. Seria apenas destruição sem significado. Mas com Azrael, há estrutura, há propósito, há dignidade. Mesmo na morte, a imagem de Deus no ser humano é honrada. Isto é o que torna a escolha de Azrael por Deus tão profunda. Ele não é um servo de destruição. Ele é um servo de transição ordenada. Mas como ele executa esta missão na prática? O que acontece no momento exato da morte? Como Azrael interage com a alma que está partindo? Estas perguntas nos levam a explorar o momento mais íntimo e misterioso da existência humana, a própria morte. E é aí que a verdadeira natureza da compaixão de Azrael é revelada. Inscreva-se para não perder nenhum detalhe desta jornada. Deixe um like se você está ganhando uma nova perspectiva sobre a morte e a eternidade. Comente qual é sua maior dúvida sobre o que acontece no momento da morte. E compartilhe este vídeo com aqueles que buscam respostas profundas sobre a vida além desta vida. Capítulo 6. O servo silencioso. Azrael não fala muito. Esta é uma característica consistente nas tradições que o mencionam. Ele não anuncia sua chegada com trombetas. Ele não faz discursos longos. Ele simplesmente aparece, cumpre sua missão e parte. Seu silêncio não é frieza, é reverência. O momento da morte é sagrado demais para palavras desnecessárias. Imagine estar à beira da eternidade. Sua vida terrena está chegando ao fim.
Seu corpo está falhando. Seus entes queridos estão ao seu redor. Ou talvez você esteja sozinho. E então, Azrael aparece. Não com medo ou terror, mas com presença calma. Ele não precisa explicar quem ele é. De alguma forma, a alma reconhece. Este é o momento. Este é o mensageiro. O que Azrael vê quando olha para uma alma? Ele não vê a casca externa que o mundo vê. Ele não vê posição social, riqueza, aparência física. Ele vê a essência. Ele vê o verdadeiro eu, despido de todas as máscaras e pretensões. E ele trata cada alma com a mesma dignidade, porque cada uma é criada à imagem de Deus, conforme Gênesis 1:27 declara. Para o justo, aquele que confiou em Deus e viveu em fé, a chegada de Azrael não é terror, é alívio. É o fim da luta contra o pecado e a carne. É o começo da presença eterna com Cristo. Filipenses 1:23 captura este sentimento quando Paulo diz que deseja partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Azrael facilita esta partida. Para o pecador não arrependido, a chegada de Azrael é diferente. Não porque Azrael trate esta pessoa pior, ele não trata, mas a própria alma reconhece seu destino. Ela sente o peso de escolhas não arrependidas. Ela enfrenta a realidade da separação de Deus. E Azrael, em silêncio, conduz esta alma ao julgamento que ela mesma escolheu através de sua vida. Este é o equilíbrio perfeito da missão de Azrael. Ele não é responsável pela condição espiritual da alma. Ele apenas gerencia a transição. Mas sua presença torna a realidade inescapável. Não há mais tempo para mudança. Não há mais oportunidades para arrependimento. Hebreus 9:27. Mais uma vez, ressoa. Está destinado aos homens morrerem uma vez, e depois disso, enfrentar o julgamento. Mas aqui está algo que deve tocar nossos corações. Azrael testemunha cada arrependimento de leito de morte. Ele está presente quando um pecador, mesmo no último momento, clama pelo nome de Jesus. E embora ele não seja o Salvador, ele testemunha a salvação. Ele vê a misericórdia de Deus em ação. Ele vê almas que pareciam perdidas serem resgatadas no último instante pela graça incomparável de Cristo. Lucas 23:43 nos dá um exemplo poderoso. Jesus, crucificado ao lado de 2 criminosos, promete a um deles: hoje você estará comigo no paraíso. Este criminoso não teve tempo para uma vida de boas obras. Ele teve apenas um momento de fé genuína. E foi suficiente. Azrael testemunhou esta transição. Ele viu um ladrão moribundo se tornar um santo redimido. Este é o paradoxo do trabalho de Azrael. Ele está presente na morte, mas também testemunha a vida vencendo a morte. Ele vê a promessa de Deus cumprida repetidamente, que aqueles que creem em Jesus não perecerão, mas terão vida eterna, como João 3,16 garante. Sua missão, portanto, não é apenas sobre finais, é também sobre começos eternos. Mas Azrael permanece silencioso sobre tudo isso. Ele não proclama estas verdades, ele simplesmente as testemunha. Seu silêncio é parte de sua humildade. Ele não busca glória ou reconhecimento. Ele não deseja ser temido ou adorado. Ele simplesmente serve. E neste serviço silencioso, ele reflete um aspecto profundo do caráter de Deus: a humildade no poder, a quietude na soberania. Mas o que sustenta Azrael através de milênios de este serviço? O que o impede de desistir ou se rebelar? A resposta está em sua compreensão do plano maior de Deus. Ele vê não apenas a morte, mas a redenção. Ele vê não apenas o fim, mas o propósito eterno. E é isso que exploraremos a seguir. Como Azrael se encaixa no grande plano de redenção que Deus está executando através da história. Deixe um like se você está tocado pela humildade silenciosa de Azrael.
Comente como você imagina o momento da morte agora, com esta nova compreensão. Inscreva-se para continuar esta jornada profunda e compartilhe com aqueles que precisam de paz diante da mortalidade. Capítulo 7. Entre dois mundos. Azrael vive em uma posição única. Ele não pertence completamente ao mundo dos vivos, porque sua missão está centrada na morte. Mas ele também não pertence ao mundo dos mortos, porque ele mesmo é imortal. Ele é a ponte, o ponto de conexão entre dois reinos que a humanidade tenta desesperadamente compreender. Esta posição intermediária dá a Azrael uma perspectiva que nenhum humano possui. Ele vê o quadro completo. Ele entende que a vida terrena é temporária, mas que a existência não termina. Ele sabe que a morte física não é aniquilação, mas transição. Esta sabedoria guia cada aspecto de seu trabalho. Considere como isso contrasta com a experiência humana. Nós vivemos com medo da morte porque não podemos vê-la claramente. É um mistério. É o desconhecido. Mesmo os cristãos, que têm promessas bíblicas de vida eterna, lutam com o medo natural da morte. Paulo admite em 1 Coríntios 15:26 que a morte é o último inimigo a ser destruído. Ela não é amiga. Ela não é natural. Ela é consequência do pecado. Mas Azrael vê além desta perspectiva terrena. Ele vê a morte sendo destruída repetidamente através da fé em Cristo. Ele testemunha crentes passando da morte para a vida eterna. Ele vê a promessa de Apocalipse 21:4 se cumprindo. Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Para Azrael, cada crente que ele escolta é um passo em direção a este futuro glorioso. Mas ele também testemunha o oposto. Ele vê aqueles que rejeitam a Cristo e escolhem a separação eterna de Deus. Ele não se alegra nisso. Não há prazer em sua função quando uma alma se perde. Mas ele respeita o livre-arbítrio que Deus concedeu. Ele não pode forçar ninguém a escolher a vida. Ele apenas gerencia a consequência da escolha. Esta tensão é parte do peso que Azrael carrega. Ele vê potencial desperdiçado. Ele testemunha vidas que poderiam ter sido redimidas, mas não foram. Ele está presente quando pessoas morrem sem nunca ter ouvido o Evangelho, e quando outras morrem tendo ouvido e rejeitado. Cada cenário carrega sua própria tristeza. E ainda assim, Azrael não questiona a justiça de Deus. Ele confia na sabedoria divina. Ele sabe que Deus é justo em todos os seus julgamentos. Romanos 9:14 faz a pergunta: há injustiça da parte de Deus? E responde: de maneira nenhuma. Azrael compreende esta verdade profundamente. Ele vê a justiça de Deus operando perfeitamente, mesmo quando a humanidade não entende. Mas aqui está outra dimensão da missão de Azrael. Ele não apenas escolta almas, ele também registra transições. Tradições sugerem que ele mantém um registro, uma espécie de livro de mortes. Este não é um livro de condenação. É um registro de conclusões, de vidas vividas, de jornadas completadas. Cada entrada é uma vida que importou, uma alma que foi criada à imagem de Deus. Este registro serve um propósito eterno. Ele testemunha que Deus não perde nenhuma alma. Ele sabe quem viveu e quem morreu. Ele contabiliza cada existência. Mateus 10, 29-30 nos ensina que nem mesmo um pardal cai ao chão sem o conhecimento do Pai, e que até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Se Deus rastreia pardais e cabelos, quanto mais Ele rastreia almas imortais. Azrael, portanto, é parte desta contabilidade divina. Ele é a testemunha celestial de cada transição. E no final dos tempos, quando todos os livros forem abertos conforme Apocalipse 20:12 descreve,
O registro de Azrael será parte da evidência da fidelidade de Deus. Nenhuma alma foi perdida por descuido. Nenhuma vida foi desperdiçada sem propósito. Tudo foi rastreado. Tudo foi conhecido. Tudo teve significado. Mas como Azrael se sente sobre tudo isso? Ele tem emoções? Ele sente compaixão ou tristeza? Estas perguntas nos levam ao próximo capítulo, onde exploraremos o coração do anjo da morte. Porque para compreender totalmente sua missão, precisamos entender não apenas o que ele faz, mas por que ele continua fazendo, era após era, sem falhar. Inscreva-se para continuar descobrindo a verdade sobre Azrael. Deixe um like se você está ganhando paz sobre a morte. Comente qual aspecto desta história mais te impactou e compartilhe com aqueles que precisam desta perspectiva eterna. Capítulo 8. O mistério da compaixão. Pode um anjo da morte ter compaixão? A pergunta parece contraditória. Como alguém cuja função é estar presente na morte pode ser compassivo? Mas a contradição se dissolve quando entendemos que compaixão não significa evitar a morte. Significa estar presente nela com dignidade e respeito. Azrael é compassivo precisamente porque ele não abandona ninguém. Ele não permite que almas morram sozinhas, sem testemunha, sem orientação. Sua presença constante é um ato de misericórdia. Ele garante que a transição mais assustadora da existência humana não seja enfrentada na solidão total. Considere o que isso significa. Uma pessoa pode morrer em um hospital lotado, cercada por médicos e familiares, ou pode morrer sozinha em uma casa vazia, ou em um campo de batalha, ou em um desastre natural. As circunstâncias externas variam enormemente, mas em cada caso, Azrael está presente. Ninguém enfrenta a morte sem sua escolta celestial. Esta universalidade de sua presença é parte de sua compaixão. Ele não escolhe apenas as mortes fáceis ou dignas. Ele está presente nas mortes mais horríveis, mais injustas, mais traumáticas. Ele testemunha crianças morrendo de fome. Ele vê vítimas de violência e guerra. Ele está presente quando desastres naturais ceifam milhares de vidas de uma vez. E em cada caso, ele cumpre sua missão com a mesma reverência. Mas a compaixão de Azrael vai além da mera presença. Ela se manifesta em como ele vê cada alma. Ele não vê números ou estatísticas. Ele vê indivíduos. Cada pessoa que morre é única para ele. Cada vida teve seu próprio valor, suas próprias lutas, suas próprias vitórias. E Azrael honra isso. Lucas 12, 6-7 nos ensina que 5 pardais são vendidos por 2 moedas, mas nenhum deles é esquecido por Deus. E os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Não tema, você vale mais que muitos pardais. Se Deus cuida dos pardais, quanto mais Ele cuida de nós. E se Deus cuida, então seu mensageiro Azrael também cuida. A cada alma importa, mas há outra camada de compaixão na missão de Azrael. Ele protege os vivos de um medo pior. Imagine se a morte fosse totalmente caótica, sem ordem ou previsibilidade. Imagine se almas simplesmente se perdessem, vagando sem direção. Este seria um terror além da compreensão. Mas Azrael garante que isso não aconteça. Sua missão traz ordem ao que poderia ser puro caos. Esta ordem é um presente de Deus para a humanidade. Eclesiastes 3:11 nos diz que Deus fez tudo belo em seu tempo. Ele também colocou a eternidade no coração do homem. Nós ansiamos por significado eterno. E a missão de Azrael garante que nossa existência não termine em vazio. Ela termina em transição para algo maior. Agora, considere o custo pessoal desta compaixão para Azrael. Ele não pode se distanciar de seu trabalho. Ele não pode desligar suas emoções ou parar de se importar. Porque se ele fizesse isso,
ele falharia em sua missão. A compaixão requer presença plena, atenção plena, cuidado pleno. E Azrael dá isso a cada alma, em cada morte, através de toda a história. Como ele sustenta isso? Como ele não se esgota? A resposta está em sua conexão com Deus. Azrael não opera com sua própria força. Ele é sustentado pela força divina. Ele é renovado pela presença de Deus. E porque ele está cumprindo a vontade de Deus, ele encontra propósito e significado em cada aspecto de sua missão. Esta é uma lição profunda para nós. Quando servimos de acordo com a vontade de Deus, mesmo as tarefas mais difíceis se tornam suportáveis. Mesmo o trabalho mais árduo pode ser sustentado. Filipenses 4,13 promete: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Azrael vive esta verdade a cada momento, mas a compaixão de Azrael será transformada em algo ainda mais glorioso, porque um evento na história mudou fundamentalmente a natureza da morte. Este evento é a ressurreição de Jesus Cristo, e é sobre esta transformação que falaremos a seguir. Porque quando Cristo ressuscitou, tudo mudou, até mesmo para o anjo da morte. Deixe um like se você está vendo compaixão, onde antes via apenas medo. Comente como esta perspectiva está mudando sua visão sobre a morte. Inscreva-se para descobrir como a ressurreição transformou a missão de Azrael. E compartilhe com aqueles que precisam de esperança diante da perda. Capítulo 9. A transformação pelo Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo foi o evento mais importante na história da humanidade. Ela não apenas provou que Jesus era quem ele afirmava ser. Ela também quebrou o poder da morte. 1 Coríntios 15, 55 a 57 proclama: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta vitória mudou tudo. A morte, que antes era o fim inevitável e assustador, tornou-se uma porta para a glória eterna. Para aqueles que creem em Cristo, a morte perdeu seu terror. Ela se tornou simplesmente o meio de transição para a presença de Deus. E esta transformação impactou diretamente a missão de Azrael. Antes da ressurreição, Azrael escoltava almas para o Sheol, o lugar dos mortos mencionado no Antigo Testamento. Era um lugar de espera, nem céu, nem inferno no sentido completo. Mas após a ressurreição, tudo mudou. Cristo descendeu ao Sheol e libertou os cativos, conforme Efésios 4, 8 a 9 descreve. Ele proclamou vitória sobre a morte e o pecado. Agora, quando Azrael escolta um crente, ele não os leva para um lugar de espera. Ele os guia diretamente à presença de Cristo. 2 Coríntios 5:8 é claro: estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. A morte se tornou instantânea transição para a glória, e Azrael testemunha esta glória repetidamente. Imagine o impacto disso para Azrael. Por séculos, ele testemunhou a tristeza da morte. Ele viu o preço do pecado. Mas agora, ele vê a vitória da redenção. Ele vê almas que antes estariam perdidas, sendo recebidas nos braços amorosos do Salvador. Sua missão ganhou novo significado. Ele não é mais apenas o anjo da morte. Ele é o guia para a vida eterna. Mas a transformação não para aí. A ressurreição de Cristo também prometeu a ressurreição futura de todos os crentes. 1 Coríntios 15, 20 a 22 explica: Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por meio de um homem, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem,
em Cristo todos serão vivificados. Esta promessa significa que a morte é temporária. Os corpos que Azrael deixa para trás serão ressuscitados. Eles serão transformados em corpos glorificados, imortais, perfeitos. A missão de Azrael, portanto, não é o fim da história. É apenas um capítulo. O capítulo final será a ressurreição universal, quando morte e sepultura entregarão seus mortos, conforme Apocalipse 20:13 profetiza. Azrael sabe disso. Ele vê cada morte através da lente da ressurreição futura. Ele entende que o corpo que ele deixa é apenas uma semente que será plantada e crescerá em algo muito maior. 1 Coríntios 15, 42 a 44 usa esta analogia. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, é ressuscitado imperecível, é semeado em desonra, é ressuscitado em glória, é semeado em fraqueza, é ressuscitado em poder, é semeado corpo natural, é ressuscitado corpo espiritual. Esta é a esperança que transforma a missão de Azrael de sombria para gloriosa. Ele não está presidindo finais, ele está facilitando novos começos. E cada alma que ele escolta está um passo mais perto da ressurreição final, quando Cristo voltará e completará a sua obra de redenção. Mas e quanto àqueles que rejeitam Cristo? Como a ressurreição afeta o destino deles? A resposta é sóbria. A ressurreição será universal, mas os destinos serão diferentes. João 5, 28 a 29 avisa: está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Azrael testemunhará esta ressurreição universal. Ele verá cada alma que já escoltou ser reunida com seu corpo. Ele verá o julgamento final, e então sua missão será completa. Porque após o julgamento final não haverá mais morte. Apocalipse 21, 4 promete que Deus enxugará toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As primeiras coisas terão passado. Quando isso acontecer, o que será de Azrael? Esta pergunta nos leva aos capítulos finais de nossa jornada. Porque para entender o propósito eterno de Azrael, precisamos olhar além de sua missão presente para o futuro glorioso que Deus está preparando. E é aí que a verdadeira beleza de sua história será revelada. Inscreva-se para não perder os capítulos finais desta revelação. Deixe um like se a ressurreição de Cristo está transformando sua visão sobre a morte. Comente como a esperança da ressurreição futura muda sua perspectiva. E compartilhe esta mensagem de esperança com todos que precisam ouvir. Capítulo 10. O Guardião do Limiar. Azrael é frequentemente descrito como um guardião. Mas o que exatamente ele guarda? Ele não guarda as portas do céu. Essa não é sua função. Ele não guarda o inferno. Esse também não é seu papel. O que Azrael guarda é o limiar, a fronteira exata entre a vida e a morte, entre o tempo e a eternidade. Este limiar é sagrado. É o ponto onde escolhas terrenas se tornam destinos eternos. É onde oportunidades terminam e consequências começam. É o lugar mais crítico na existência de qualquer ser humano. E Azrael está ali, em cada caso, garantindo que a transição aconteça de acordo com o plano divino. Considere a importância deste papel. Se o limiar fosse deixado desprotegido, o caos reinaria. Almas poderiam ser perdidas. Transições poderiam ser interrompidas. Mas Azrael garante ordem. Ele é a constante em meio à variabilidade de circunstâncias de morte. Seja morte súbita ou prolongada, pacífica ou violenta, Azrael está lá para gerenciar o limiar.
Mas seu papel como guardião não é apenas funcional, é também simbólico. Ele representa a inevitabilidade da morte. Ninguém pode evitá-la. Ninguém pode negociá-la. Em Hebreus 9:27 é absoluto. Está destinado aos homens morrerem uma vez. Azrael é a manifestação física desta verdade. Sua presença diz: chegou o momento. Não há adiamento. Não há exceções. Para alguns, isto pode parecer cruel, mas na verdade é misericórdia. Porque sem a certeza da morte, sem a consciência de que o tempo é limitado, a humanidade não teria urgência para buscar a Deus. Não haveria motivação para viver retamente. Não haveria apreciação pela vida. A morte, paradoxalmente, dá significado à vida, e Azrael é o guardião deste significado. Salmos 90, 12. Ora, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. A consciência da mortalidade deve nos levar à sabedoria. Deve nos fazer priorizar o que realmente importa. Relacionamento com Deus, amor ao próximo, viver com propósito. Azrael, em seu papel silencioso, nos lembra desta verdade a cada morte que testemunhamos. Mas Azrael também guarda contra intrusões indevidas. Há forças espirituais que desejariam interferir no processo da morte. Demônios que buscariam aterrorizar almas em transição. Mas Azrael, como servo de Deus, tem autoridade sobre o limiar. Ele não permite que a morte se torne mais aterrorizante do que já é. Ele mantém ordem mesmo em face das forças das trevas. Esta é uma revelação importante. A morte pode ser assustadora, mas não precisa ser terrorista. Para o crente, há paz no processo. Salmos 23, 4 promete: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esta presença de Deus é mediada, em parte, através de Azrael. Ele garante que o vale seja atravessado com segurança. Agora, e considere o que acontece no limiar para diferentes pessoas. Para o cristão, é um momento de encontro. É quando a fé se torna vista. É quando promessas se tornam realidade. Azrael escolta esta alma com alegria, porque ele sabe o que espera do outro lado: glória, paz, a presença de Cristo. Para o não crente, o limiar é diferente. É um momento de percepção final. É quando ilusões caem e a realidade se torna inescapável. Não há mais tempo para mudança. As escolhas foram feitas. E Azrael, respeitando estas escolhas, conduz a alma ao destino que ela mesma determinou. Ele não se alegra nisso, mas ele respeita o livre-arbítrio que Deus concedeu. Para a criança ou alguém incapaz de escolha consciente, o limiar é misterioso. As Escrituras sugerem que Deus é misericordioso com aqueles que não têm capacidade de escolher. A Mateus 19,14 registra Jesus dizendo: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Azrael escolta estas almas com ternura especial, sabendo que a misericórdia de Deus as aguarda. Mas há um limiar que Azrael nunca cruzará. Ele nunca experimentará a morte que ele administra. Ele é imortal. Ele não tem fim. E isto o torna o guardião perfeito. Ele entende a morte não por experienciá-la, mas por testemunhá-la incontáveis vezes. Sua perspectiva é única e valiosa. E no final dos tempos, quando a morte for finalmente destruída, o que acontecerá com Azrael, o guardião do limiar? Esta pergunta nos leva ao capítulo final, onde exploraremos o destino de Azrael e o cumprimento final de sua missão. Porque toda história tem um fim. E a história de Azrael está se aproximando de sua conclusão gloriosa. Inscreva-se para o capítulo final desta jornada. Deixe um like se você está ganhando paz sobre cruzar o limiar um dia. Comente qual foi sua maior descoberta nesta história.
e compartilhe com aqueles que precisam desta perspectiva transformadora sobre vida, morte e eternidade. Capítulo 11. O propósito eterno. Chegamos ao final de nossa jornada através da história de Azrael. Mas este final não é triste, é glorioso, porque o propósito eterno de Azrael está prestes a ser cumprido. E quando isso acontecer, ele será honrado, não temido, lembrado, não esquecido, celebrado, não rejeitado. Apocalipse 20, 14 declara que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quando isso acontecer, a missão de Azrael terminará, e não haverá mais transições para gerenciar, não haverá mais limiares para guardar, porque não haverá mais morte, e sem morte não há necessidade de um anjo da morte. Mas o que acontecerá com Azrael naquele momento? As Escrituras não nos dizem explicitamente, mas podemos refletir. Ele é um servo fiel de Deus. Ele cumpriu sua missão através de toda a história humana sem falhar. E Deus não esquece serviço fiel. Mateus 25, 21 promete ao servo fiel: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Entre na alegria do seu Senhor. Azrael entrará nesta alegria. Ele será honrado por seu serviço. E talvez receberá uma nova missão. Uma que não envolva morte, mas vida. Uma que celebre a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Uma que sirva a humanidade redimida em glória eterna. O exato propósito não sabemos. Mas sabemos que Deus é justo e misericordioso. Ele recompensará Azrael adequadamente. Mas há outra dimensão do propósito eterno de Azrael. Sua história, quando completamente compreendida, nos ensina verdades profundas. Ela nos ensina que mesmo as consequências do pecado são gerenciadas com compaixão por Deus. Ela nos ensina que nada está fora do controle divino. Ela nos ensina que cada aspecto da existência, até mesmo a morte, pode servir a propósitos eternos. Romanos 8:28 promete que Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isto inclui até mesmo a morte. Quando um crente morre, não é acidente, não é tragédia no sentido eterno, é transição planejada para a glória maior. E Azrael é parte desta orquestração divina. Agora, reflita sobre sua própria vida. Você está pronto para encontrar Azrael? Esta não é uma pergunta mórbida. É a pergunta mais importante que você pode fazer. Porque um dia, inevitavelmente, você cruzará o limiar. E quando isso acontecer, seu destino eterno já estará determinado pelas escolhas que você faz agora. João 3:36 coloca a questão claramente. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A escolha é sua. Aceitar Cristo como Salvador significa que quando Azrael aparecer, você não terá medo. Você saberá que está indo para casa. Você saberá que está passando da morte para a vida. Mas rejeitar Cristo significa que o limiar será um lugar de terror. Não porque Azrael é cruel, mas porque a própria alma reconhecerá sua separação de Deus. E uma vez cruzado o limiar, não há retorno. E não há segunda chance. Hebreus 9:27 é claro. Está destinado aos homens morrerem uma vez, e depois disso, enfrentar o julgamento. Então, o que você fará com esta verdade? Como você viverá sabendo que Azrael um dia aparecerá? A resposta sábia é viver com propósito eterno, buscar a Deus agora, arrepender-se dos pecados, confiar em Cristo para a salvação e viver cada dia como se fosse o último, porque um dia será. Eclesiastes 12:13-14 conclui com sabedoria. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem.
pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Azrael testemunhará este julgamento. Ele verá cada obra revelada. Ele verá a justiça perfeita executada. E quando tudo estiver terminado, quando o último julgamento for pronunciado, quando a nova criação for estabelecida, Azrael poderá descansar. Sua missão, que começou no Jardim do Éden, terá alcançado seu cumprimento. E ele será lembrado não como o anjo do terror, mas como o servo fiel que guiou incontáveis almas através da transição mais importante de suas existências. Esta é a verdadeira história de Azrael. Não é uma história de medo, é uma história de fidelidade. É uma história de compaixão divina, operando até mesmo nas consequências do pecado. É uma história que nos desafia a viver com propósito eterno e morrer com esperança inabalável. Inscreva-se neste canal para mais revelações bíblicas que transformarão sua perspectiva. Deixe um like se esta jornada mudou sua visão sobre a morte. Comente como você pretende viver diferentemente agora que conhece a verdade sobre Azrael. E compartilhe este vídeo com todos que precisam desta mensagem de esperança, propósito e redenção eterna. A história de Azrael termina, mas sua história está apenas começando. Viva com sabedoria, viva com fé. E quando chegar o momento de cruzar o limiar, que você o faça com paz, sabendo que do outro lado espera não o fim, mas o começo glorioso da eternidade com Cristo. Que Deus abençoe sua jornada, que Cristo seja seu Salvador e que o Espírito Santo o guie em toda a verdade. Esta é a mensagem final. Esta é a esperança eterna. Esta é a razão pela qual Azrael foi escolhido, para garantir que até mesmo na morte, a compaixão de Deus seja manifesta. Amém.